A Espanha, no início do século XIX, era uma nação às voltas com sua própria identidade. O outrora poderoso Império Espanhol estava se esvaindo na memória. As guerras napoleônicas deixaram profundas cicatrizes na Península Ibérica. Os valores tradicionais colidiam com a maré crescente do liberalismo. A morte do rei Fernando VII em 1833 mergulhou a Espanha em conflitos sangrentos. A Primeira Guerra Carlista foi um choque de ideologias. Os carlistas defendiam a tradição e o absolutismo. Os isabelinos apoiavam a rainha Isabel II e uma monarquia constitucional. O palco estava montado para um conflito amargo e prolongado. A morte de Fernando VII em 1833 foi a faísca que incendiou o barril de pólvora da política espanhola. O testamento do rei nomeava sua filha Isabel como sua herdeira, abrindo caminho para uma monarca. No entanto, essa decisão contradizia diretamente a lei sálica, uma tradição secular que proibia a herança feminina do trono. O infante Carlos, conde de Molina, irmão mais novo de Fernando, viu isso como uma oportunidade de tomar o trono para si. Carlos, um tradicionalista convicto com laços profundos com a Igreja, gozava de considerável apoio entre a população rural da Espanha, particularmente no País Basco, Navarra, Catalunha e partes de Aragão. Essas regiões, profundamente católicas e desconfiadas das reformas liberais que se formavam em Madrid, viam em Carlos um defensor de sua fé, tradições e autonomia regional. Com gritos de Deus, Pátria e Rei ecoando pelos Pirineus, os carlistas se levantaram em rebelião, mergulhando a Espanha na Primeira Guerra Carlista. A Primeira Guerra Carlista foi mais do que apenas um confronto entre dois pretendentes ao trono. Foi uma luta entre duas visões da Espanha. De um lado, estava o infante Carlos, conde de Molina, a figura de proa da causa carlista. Carlos, um católico devoto e defensor ferrenho do absolutismo, representava a tradição, a ordem e a autoridade da Igreja. Seus apoiadores, conhecidos como carlistas, eram um grupo diversificado, unido por sua oposição ao liberalismo e seu desejo de retorno a uma Espanha mais tradicional. Do outro lado, opondo-se a Carlos e aos carlistas, estava a rainha Isabel II, uma jovem jogada no centro de um turbilhão. Seus apoiadores, os isabelinos ou cristinos, eram uma coalizão de liberais, constitucionalistas e aqueles que viam em Isabel a chance de uma Espanha mais moderna. A Primeira Guerra Carlista, travada principalmente nos campos de batalha do norte da Espanha, foi um caso brutal e sangrento. A guerrilha, caracterizada por emboscadas, ataques rápidos e retiradas estratégicas, tornou-se uma característica marcante do conflito. Os carlistas, mestres do terreno acidentado, se destacavam nesse tipo de guerra, usando seu conhecimento das montanhas e vales a seu favor. Uma das batalhas mais significativas da guerra, o Cerco de Bilbao, exemplificou a tenacidade dos carlistas e a brutalidade do conflito. Durando mais de 2 meses, o cerco viu combates intensos e pesadas baixas de ambos os lados. Os carlistas, sob o comando do general Tomás de Zumalacárregui, um brilhante estrategista, sitiaram a cidade, na esperança de capturar um porto estratégico e obter reconhecimento internacional para sua causa. O cerco, no entanto, acabou se mostrando infrutífero. Seção 5. O desfecho. Um reino em transformação. A Primeira Guerra Carlista terminou oficialmente em 1839 com a assinatura da Convenção de Vergara. Esse acordo, firmado entre Baldomero Espartero, um proeminente general do lado isabelino, e Rafael Maroto, um importante general carlista, pôs fim aos combates, mas não resolveu totalmente as tensões subjacentes que alimentaram o conflito. A guerra teve um impacto profundo na Espanha, deixando o país profundamente dividido e economicamente exausto. A causa carlista, embora derrotada no campo de batalha,
continuou a fermentar sob a superfície, encontrando apoio nas mesmas regiões que haviam se unido em torno do infante Carlos uma década antes. A guerra também teve consequências políticas significativas. O conflito enfraqueceu a monarquia, abrindo caminho para um período de instabilidade política e uma sucessão de governos fracos. As sementes de futuros conflitos, tanto políticos quanto sociais, haviam sido plantadas. Seção 6. O legado carlista. Uma ameaça persistente. Embora a Primeira Guerra Carlista tenha terminado em 1839, a causa carlista não desapareceu. Os carlistas, embora derrotados militarmente, permaneceram uma força poderosa na política espanhola ao longo do século XIX. Sua ideologia de tradicionalismo, regionalismo e fervor religioso continuou a ressoar, particularmente no País Basco, Navarra e Catalunha. Essas regiões, com seu forte senso de identidade e queixas históricas contra o governo central, forneceram terreno fértil para o sentimento carlista. Os carlistas lançaram mais duas revoltas: a Segunda Guerra Carlista, de 1846 a 1849, e a Terceira Guerra Carlista, de 1872 a 1876, em tentativas de garantir o trono e restaurar sua visão da Espanha. Embora essas revoltas tenham sido finalmente mal-sucedidas, elas destacaram as profundas divisões dentro da sociedade espanhola e o legado duradouro da Primeira Guerra Carlista. As guerras carlistas do século XIX não foram meramente conflitos isolados, foram sintomas de uma luta mais profunda pelo futuro da Espanha. Seção 7. Além do campo de batalha. Agitação social e política. A Primeira Guerra Carlista, embora principalmente um conflito militar, também teve profundas repercussões sociais e políticas. Exacerbou as divisões existentes na sociedade espanhola, colocando liberais contra conservadores, centros urbanos contra áreas rurais e aqueles que abraçavam a modernidade contra aqueles que se agarravam à tradição. A guerra também alimentou o sentimento anticlerical, já que o apoio incondicional da Igreja à causa carlista levou muitos liberais a ver o clero como um obstáculo ao progresso e à reforma. Esse anticlericalismo teria consequências duradouras, contribuindo para o declínio da influência da Igreja na sociedade espanhola. A guerra também contribuiu para o crescimento do nacionalismo, tanto espanhol quanto regional. Para alguns, o conflito serviu como um ponto de união para a unidade espanhola, uma experiência compartilhada que transcendeu as diferenças regionais. Para outros, particularmente em regiões como o País Basco e a Catalunha, a guerra intensificou os sentimentos de identidade regional e o desejo de maior autonomia. Seção 8. Ecos do passado. O significado duradouro da Primeira Guerra Carlista. Os ecos da Primeira Guerra Carlista, embora travada há mais de um século e meio, ainda ressoam na Espanha moderna. O conflito, frequentemente esquecido na grande narrativa da história europeia, foi um momento crucial no desenvolvimento da nação espanhola. Expôs a fragilidade da monarquia, intensificou as tensões regionais e deixou um legado de instabilidade política que assolaria a Espanha nas décadas seguintes. O impacto da guerra ainda pode ser sentido na complexa relação entre o governo central e o País Basco e a Catalunha, regiões que foram redutos do apoio carlista. A memória das guerras carlistas, com seus temas de tradição, regionalismo e fervor religioso, continua a influenciar o discurso político nessas regiões. De forma mais ampla, a Primeira Guerra Carlista serve como um lembrete do poder duradouro da ideologia e da capacidade humana persistente para o conflito. É um testemunho gritante do fato de que, mesmo no coração da Europa, eventos históricos aparentemente distantes podem continuar a moldar o presente. A Primeira Guerra Carlista não foi apenas uma nota de rodapé na história da Espanha. Foi um cadinho do qual a Espanha moderna emergiu, marcada
mas em última análise, mais resiliente.